Estamos retornando com o programa Caminho das Pedras. Hoje estamos recebendo o músico, o professor, o João Amálio Ribas, ele que fez um show com a sua banda muito bacana em uma das etapas do 24º Festival Universitário da Canção. Já teve grandes classificações aqui, já ganhou FUC regional, já participou muito bem de FUCs nacionais e de outros festivais também em várias outras cidades aqui do Paraná e também em outras cidades brasileiras. E é sempre muito bom conversar sobre música, sobre literatura, enfim, sobre essas áreas em que o João navega tão bem. João, muito obrigado aí por você ter vindo no programa. Finalmente deu certo você estar aqui. Depois de um longo tempo, né, de tentativas e erros, agora finalmente conseguimos, né, a agenda e estou muito feliz de estar aqui. Sou espectador assíduo do teu programa e é uma felicidade. Obrigado. Falavam que alguém assistiu o programa, agora a gente já descobriu quem é. Mas, João, mas é o seguinte, a gente está muito satisfeito porque a representação dos músicos de Ponta Grossa no Festival Universitário da Canção tem sido muito boa. Sim. Né? Esse ano também tivemos, mais uma vez, o Álvaro Bueno, né, chegando em terceiro lugar, você já foi também muito bem classificado e tal. Sim. Você acha que o festival ele impulsionou os compositores, os cantores aqui de Ponta Grossa dentro desse perfil todo? Sem dúvida nenhuma, Fernando. Eu acho que o festival aqui no FUC, ele fomenta, ele incentiva os músicos locais, compositores locais a fazerem mais trabalhos, comporem mais e se darem, como é que eu vou dizer assim, a coragem de mostrar esse trabalho. E você tem aí um leque de grandes compositores, como é o caso do Álvaro Bueno, Cláudio Chaves, é o caso de bandas que aqui hoje figuram em Ponta Grossa, como a banda Mandal, que já participou do FUC e hoje tem uma projeção nacional. Então eu acredito que o FUC cumpre muito bem essa função de incentivar, fomentar os músicos locais, os compositores locais, sem dúvida nenhuma. Porque a gente sempre vê o seguinte, né? A gente tem conversado, inclusive, com o professor Cláudio Jorge Guimarães, que é o coordenador do festival, e com outros músicos e todo o pessoal que está participando vivamente do FUC, porque sempre tem, tudo bem, tem o festival, acabou o festival, no sábado, tal, entregou os prêmios, e daí? Sim. Qual é o day after disso tudo? Então, nós, por exemplo, que recebemos um prêmio Plus, e isso tem que ser dito como louvor aos organizadores do festival, o professor Cláudio Guimarães, que está sempre tentando melhorar o festival e sempre abrindo o festival para os compositores, músicos, intérpretes de todo o país, mas sem deixar de valorizar o músico local. Então foi institucionalizado uma espécie de prêmio Plus para os músicos aqui de Ponta Grossa. O que tem o melhor desempenho no ano anterior é alçado à condição de fazer o show, um dos shows, no ano seguinte. E foi o que aconteceu conosco, com o Álvaro também, e outras edições, com a banda Mandal. Então, ano passado, a gente ficou em quarto nacional, foi melhor música pelo júri popular, foi segundo no regional. E esse desempenho fez com que o Cláudio nos convidasse para, nesse ano, fazer o show. Então, a gente ficou, desde o ano passado, já mais ou menos preparando, programando esse show para o ano seguinte. Ou seja, nos colocou em atividade. Quem também participou esse ano já tinha esse duplo olhar, né? Um aqui e o outro ano que vem. Se a gente se destacar aqui, a gente tem já a condição de fazer o show no ano seguinte. E para nós, então, foi já uma certeza que no ano seguinte teríamos que preparar alguma coisa, e daí surgiu a ideia de fazer o show dos anos 80. Pois é, esse show dos anos 80 foi um show que marcou bastante. Muita gente gostou, né? Foi na sexta-feira do festival, pouco antes de anunciar as 12 classificadas para a grande final. E foi, sem dúvida nenhuma, um show que levantou o Ópera, né? O Ópera estava com uma lotação muito boa e todo mundo cantou e todo mundo dançou. E foi realmente um show que todos os que estavam lá gostaram bastante. E esse acho que é o maior reconhecimento, né, João? Você fazer um trabalho e você sentir da plateia essa resposta. E é uma plateia muito heterogênea, né, Fernando? O FUC é complicado você fazer um show, porque você encontra lá músicos do país inteiro, gente que é formadora de opinião, jornalistas daqui da cidade, né? Os jurados, que também são nomes de relevo nacional que estão ali, e o público, em geral, que participa. Então, você tem que equalizar todas essas expectativas. E essa foi a ideia de fazer um show dos anos 80 em que a gente tocasse os standards, os clássicos dos anos 80, Cazuza, Barão, Legião, mas, de certa forma, mexer um pouco na estrutura dessas músicas. Não apresentar aquelas versões que já está todo mundo, de certa forma, um pouco cansado de ouvir.
E a gente fez mais ou menos o que o Grupo Voz fez também. Isso que eu ia falar também, porque o Grupo Voz também, que fez o show do sábado, um grupo fantástico, por sinal, que também trabalhou algumas músicas já bem consagradas e que foram arranjadas de maneira diferente, né? A gente não teve contato com eles, né? A gente teve contato no festival, que eles participaram aqui 2, 3 anos atrás. No 22º que Isso, e nos reencontramos agora. E foi muito interessante, porque ele falou assim, o nosso show chama-se Grupo Voz, Interpreta e Interfere. E é exatamente a mesma proposta que a gente tinha para o nosso show. Reinterpretar, interferir, mudar alguma coisinha naquelas versões clássicas que todo mundo conhece. Pois é, e é interessante esse negócio dos anos 80, né? Porque os anos 60 e os anos 70 foram riquíssimos em termos de música, né? Principalmente a tal conhecida MPB. Então veio toda aquela história, saindo de bossa nova, entrando músicas de festivais, músicas de protesto, o sambão joia. Então teve muita coisa aí nos anos 60 e 70. E aí quando entraram, né, quando entrou a década de 80, entraram os anos 80, começou a aparecer esse rock nacional e que muita gente meio torceu o nariz, porque era muito diferente do que vinha sendo feito, né? Sim. E hoje, de repente, muita coisa disso passou a ser meio culto, né? Então, a ideia do show era também fazer esse link entre o rock Brasil nos anos 80 e a MPB. E essa relação, ela existe, né? Sim. Desde o princípio, o Ney Matogrosso gravou a música do Cazuza, Pro Dia Nascer Feliz. O Paralamas gravou com o Gilberto Gil. A Gal Costa gravou. Exatamente. Brasil, do Cazuza. Então, existe essa relação. A geração de 80, apesar de ser uma geração irreverente, iconoclasta em certo sentido, ela também era um pouco reverente, era um pouco, como é que eu vou dizer assim, devedora e se manifestava assim com as gerações anteriores. Pois é, porque o rock e a MPB sempre andaram muito próximos, né? A gente tem, se você acompanhar, muita coisa do rock brasileiro bebeu muito na fonte da MPB, sim, como também o Chico Buarque compôs o rock, então tem muita coisa assim, e mesmo os grupos de rock tocaram muita coisa, as baladas, tocaram muita coisa que lembrava bossa nova, houve um casamento aí com rock progressivo, né, do Terço e de outras bandas, a própria Casa das Máquinas, que teve uma fase também mais leve. Então, tudo isso fez uma mescla que, talvez essa miscelânea que aconteceu nos anos 70, e não sei nem se foi miscelânea, foi mais um intercâmbio, acabou refletindo essa música dos anos 80? Acredito que sim. Essa fusão, ela se faz presente lá naquela época e hoje também. Eu acho que fazer música hoje está um pouco mais aberto, um pouco mais com um olhar amplo para beber de várias influências. É o que a nossa banda, nosso grupo tenta fazer. A gente tem um olhar no rock and roll e tem um olhar também na MPB, um pouquinho na tradição, um pouquinho na modernidade. Pois é, e essas misturas é bem bacana, porque inclusive a banda que fez o primeiro show do FUC na quarta-feira, a banda Cataia, uma banda que veio de São Paulo, que eu particularmente nunca tinha visto ao vivo, já tinha escutado algumas coisas deles na internet, e eles também têm uma miscelânea de rock, de ritmos brasileiros, de folclore. Maracatu, forró. É uma banda... E também dá uma coisa bem bacana. Mas Jackson do Pandeiro já fazia isso, né? Com chiclete, com banana. E muito bem, diga-se de passagem, eu vi agora recentemente um programa em homenagem ao Jackson do Pandeiro, Lenine e outros músicos contemporâneos fazendo versões de músicas do Jackson do Pandeiro e trazendo um som que já era moderno para os dias de hoje. Você pensa, poxa, foi composta quando essa música? Sim. Ontem, semana passada? Jackson do Pandeiro é um bom exemplo dessa fusão, dessa miscelânea tão viável para a música, né? Pois é, porque nós vivemos num país que tem uma riqueza musical fantástica. Eu não conheço nenhum outro país, né? Nunca ouvi nada de algum outro país com tanta riqueza, com tanta variação e tantas boas coisas que a gente escuta nesse Brasil. De repente você vê aqui mesmo no FUC, tem gente que vem, que nem esse ano, vieram do Amapá, do Pará, do Rio Grande do Sul, e aí você escuta algumas músicas que trazem essa coisa regional, né? E você se maravilha com tantas coisas bonitas que tem ali, né? E é uma coisa que eu acho que é importante de ressaltar o quanto o FUC é democrático. Exatamente. Né? Um tempo atrás, aí, os festivais privilegiavam muito aquele esquemão voz e violão, né? Voz e violão de nylon, e isso desestimulava, de certa forma, bandas, grupos com formações menos ortodoxas a participar desse tipo de festival. O FUC, eu acho que está na vanguarda
vanguarda disso, de mostrar que você pode participar de um festival de MPB com uma formação inusitada, diferente, com rock and roll, com a música de outras influências que não essa MPB mais tradicional. Mas, por outro lado, o festival também não recrimina, não discrimina quem o faz. Sim. Tanto que o vencedor desse ano, né, tá no clássico voz e violão, mas entre os 5 ali também há outras formações com outras matizes sonoras, né? Pois é, porque até a questão do festival, as pessoas virem de longe, muitas vezes inibe a vinda de bandas, né, de grupos maiores, porque tem as despesas de viagem e tudo mais, ainda que o festival tenha uma ajuda de custo bastante interessante, mas acaba inibindo muitas vezes a formação maior. Mas hoje a gente já tem acompanhado, né, nesses anos do FUC, que há uma evolução com relação a isso também. Estão vindo novas bandas, estão vindo grupos maiores. Por quê? Porque eles estão acreditando no trabalho e também, lógico, em função dessa ajuda de custo que passou a ser um pouco maior e com isso tem implicado. A gente conversa um pouco mais sobre o FUC, sobre música, sobre literatura, no próximo bloco do Caminho das Pedras com o João Amálio Ribas. A gente já volta.